Eu sou Camila, uma mulher de 35 anos. Sou felizmente casada com meu amado marido, Ricardo, e juntos compartilhamos uma vida serena e agradável com nosso filho, Gustavo, de 7 anos, e nossa filha, Beatriz, de 4 anos. Ricardo e eu nos conhecemos no refeitório da universidade durante nossos anos de faculdade. Cada um de nós estava com uma xícara de café e um livro na mão quando uma conversa espontânea deu início a uma conexão profunda e significativa. Ricardo, sempre tão calmo e atencioso, ouvia meus relatos com uma paciência gentil que, ao longo do tempo, se tornou reconfortante. Nossa amizade floresceu e evoluiu, até que percebi que sua presença em minha vida havia se tornado absolutamente insubstituível. Sua proposta de casamento foi lindamente simples. Sob um dossel de árvores floridas, ele timidamente apresentou um anel e declarou com ternura: "Eu quero ficar com você para sempre." Suas palavras sinceras foram tudo o que eu precisava para, sem hesitação, assentir com um sorriso emocionado. Desde aquele dia memorável, quando trocamos nossos votos, encontramos a verdadeira felicidade em nosso casamento. Quando nosso filho, Gustavo, nasceu, Ricardo, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, murmurou ternamente: "Ele é o nosso tesouro." Gustavo é uma criança cheia de energia e curiosidade, que adora brincar ao ar livre. Todos os fins de semana, fazemos piqueniques em família, e vê-lo correndo com tanta alegria enche meu coração de felicidade e realização. Pouco tempo depois, recebemos Beatriz em nossas vidas. Ela nasceu um pouco frágil e foi diagnosticada com uma condição congênita. No início, nossas preocupações eram grandes, mas Ricardo e eu unimos forças e nos comprometemos a apoiá-la em cada desafio. Seu irmão mais velho, sempre protetor, a ama profundamente e diz que sempre estará ao seu lado. Ver o vínculo entre eles crescer tem sido uma das maiores alegrias da minha vida. Outra pessoa que ocupa um lugar extraordinariamente especial no meu coração é minha avó, Lúcia. Ela é o verdadeiro exemplo de graça e calor humano, qualidades que admiro desde a infância. Minha mãe, Renata, se divorciou do meu pai quando eu ainda era pequena e pouco depois casou-se novamente com um homem chamado Carlos, com quem teve minha meia-irmã, Tatiane. À medida que minha mãe se dedicava cada vez mais à sua nova família, comecei a me sentir deixada de lado. Enquanto minha mãe e meu padrasto esbanjavam amor e atenção em Tatiane, eu frequentemente me sentia esquecida. Durante os passeios, em família, por exemplo, Tatiane sempre ganhava sapatos novos, enquanto eu ouvia minha mãe dizer: "Os seus ainda estão bons." No entanto, minha avó Lúcia sempre me tratou de forma diferente. Ela me envolvia em seus abraços calorosos e dizia, com sua voz tranquilizadora: "Camila, você é minha neta preciosa." Sempre que a solidão me atingia, era na casa dela que eu encontrava conforto e carinho. O afeto que eu tanto ansiava receber da minha mãe raramente se concretizava, tornando a presença da minha avó um verdadeiro refúgio para o meu coração. Em momentos importantes, como o meu casamento e o nascimento dos meus filhos, meus pais e minha meia-irmã demonstraram pouco interesse. Meu casamento parecia mais uma obrigação para minha mãe e Carlos do que uma celebração. Eles compareceram apenas por educação, sem demonstrar qualquer entusiasmo genuíno. Minha mãe sequer fez comentários sobre os preparativos ou sobre o vestido que escolhi, me deixando com a sensação de que meus sonhos e aspirações estavam se dissolvendo no ar. Mesmo quando Gustavo nasceu, minha mãe continuou priorizando Tatiane. Ela o levou ao hospital logo após o parto, mas demonstrou um interesse mínimo pelo meu bebê. As perguntas sobre o recém-nascido pareciam surgir mais por curiosidade do que por um verdadeiro afeto. Seu olhar era distante e indiferente. Eu desejava, desesperadamente, que minha mãe enxergasse e amasse o meu filho de verdade, mas seu foco permanecia fixo em Tatiane. Isso me fazia sentir incrivelmente isolada dentro da minha própria família. Minha mãe, Tatiane e Carlos formavam uma unidade tão fechada que muitas vezes eu me sentia uma estranha entre eles.
Aceitar essa realidade foi muito difícil para mim. Eu refletia sobre essa situação repetidamente, mas nunca conseguia encontrar uma forma de conciliar esses sentimentos. Com o tempo, comecei a me afastar e a enxergar meus relacionamentos familiares de uma perspectiva mais ampla. Minha avó Lúcia, no entanto, ficou emocionada ao saber da minha decisão de me casar. Quando contei a ela, seus olhos se encheram de lágrimas de felicidade e ela exclamou: "Parabéns, você fez uma escolha maravilhosa." Suas palavras sinceras aqueceram meu coração e quase me fizeram chorar. Lúcia realmente desejava a minha felicidade, e isso me tocava profundamente. Quando apresentei Ricardo a ela pela primeira vez, ela o recebeu com um sorriso genuíno. Percebendo que ele estava um pouco nervoso, segurou sua mão firmemente e disse com carinho: "Por favor, cuide bem da Camila. Estou contando com você." Ricardo, emocionado, sorriu timidamente e expressou sua gratidão. Naquele momento, senti o quanto minha avó me amava e a imensa confiança que depositava nele. Quando Gustavo e Beatriz nasceram, a alegria dela foi imensa, superando todas as minhas expectativas. Ela os amava profundamente. Quando Gustavo deu seus primeiros passos, Lúcia, com lágrimas nos olhos, exclamou: "Olha só, ele já está andando." Sempre que Beatriz sorria, minha avó ficava encantada e, com brilho nos olhos, comentava: "Alegremente, Beatriz está começando a se parecer com sua mãe." Para meus filhos, Lúcia não era apenas uma bisavó. Ela era uma fonte ilimitada de amor incondicional para mim. Seu calor e afeição duradouros têm sido um pilar fundamental de apoio, me dando força e coragem através de todos os desafios da vida. Lúcia nutria um profundo amor pelo Havaí, e sua casa era adornada com vibrantes pinturas e ornamentos havaianos, que infundiam cada cômodo com um ambiente tropical tranquilo. Após a perda precoce do meu avô, ela escolheu viver, valorizando, independentemente as memórias que compartilhavam, em homenagem ao seu querido passado. Ela utilizou a herança para comprar uma casa na praia, um lugar imbuído de suas memórias preciosas, que tinham um significado especial para ela. A charmosa casa de campo ficava majestosamente ao longo da imaculada orla da praia, servindo como um refúgio de paz e tranquilidade a cada visita. Após o casamento, eu frequentemente levava minha família para ficar na casa de campo, ao lado de minha amada avó Lúcia, conhecida por suas proezas culinárias. A torta de limão de Lúcia era particularmente excepcional. Seu sabor era inigualável. Estar ao lado dela na cozinha, envolto nos deliciosos aromas de açúcar e manteiga, continua sendo uma das minhas memórias mais queridas. Ricardo ficou igualmente encantado pelo ambiente sereno, muitas vezes comentando com um sorriso satisfeito: "Este lugar é como o paraíso." Gustavo correu alegremente ao longo das praias arenosas, enquanto Beatriz adorava sentar no colo de Lúcia, cativada por suas histórias fascinantes. O profundo afeto de Lúcia por minha família era inconfundível. Quando ela me confidenciou que planejava deixar esta casa para mim, meu coração se encheu de alegria. A casa era um repositório de memórias preciosas, e eu imaginei criar memórias igualmente calorosas para meus filhos. No entanto, esses dias felizes foram ofuscados quando Lúcia ficou gravemente doente. Dediquei-me a cuidar dela, mas administrar as complexidades de saúde de Beatriz simultaneamente provou ser um desafio formidável. Sem que eu soubesse, durante esse período tumultuado, minha mãe, Renata, e meu padrasto Carlos fingiram preocupação por Lúcia, enquanto secretamente conspiravam para reivindicar sua propriedade. A profundidade da minha dor foi imensa quando Lúcia faleceu, mas a revelação em seu testamento me chocou ainda mais. Lúcia havia deixado não apenas o chalé havaiano, mas também uma quantia substancial de dinheiro para mim. Ao descobrir isso, lágrimas escorriam pelo meu rosto incontrolavelmente. Parecia que eu podia ouvir a voz de Lúcia dizendo gentilmente: "Camila, a casa e tudo o mais são para você e sua família." No entanto, minha mãe e meu padrasto discordaram veementemente. Eles argumentaram que era injusto para mim herdar tudo,
e sugeriram fortemente que eu transferisse a propriedade para o irmão de Lúcia, Antônio. Eu queria dizer não, mas naquela época eu estava física e mentalmente exausta de cuidar de Beatriz e suas despesas médicas. Eu não tinha energia para discutir. Relutantemente, sucumbi à pressão deles e entreguei as chaves para Antônio, afirmando calmamente: nós cuidamos da papelada quando as coisas se acalmarem. A perda da querida casa na praia de Lúcia foi dolorosa, mas eu me forcei a me concentrar apenas em Beatriz. Afinal, com meu marido e filhos ao meu lado, eu senti que tinha alegria suficiente na minha vida. Várias semanas após a morte de Lúcia, um desastre inesperado aconteceu. Embora houvesse relatos de um furacão se aproximando dias antes, a magnitude da devastação que ele trouxe para nossa região foi imprevisível. A ferocidade da tempestade surpreendeu todas as expectativas, cobrindo a cidade em chuvas torrenciais e inundações generalizadas. Naquele dia fatídico, fiquei em casa com Beatriz, cuja fragilidade a tornava particularmente vulnerável às mudanças climáticas abruptas. Então, ficamos em casa para monitorar a situação em evolução. Enquanto isso, Ricardo e Gustavo se aventuraram a um supermercado próximo para comprar suprimentos. Apesar das ruas começarem a inundar, Ricardo garantiu com um coração leve que voltariam em breve, enquanto Gustavo alegremente prometeu que compraria alguns lanches que Beatriz gostava. Eles acenaram adeus, mal sabendo que essas seriam suas últimas palavras. No caminho de volta, tentaram atravessar uma estrada inundada. Naquele momento, uma onda de água varreu o carro. Quando ouvi sobre o acidente no noticiário, eu senti como se todo o sangue tivesse sido drenado do meu corpo. Eu não conseguia acreditar. Ou talvez eu não quisesse acreditar. Em um estado de pânico, corri para a delegacia de polícia, implorando freneticamente para que encontrassem Ricardo e Gustavo. No entanto, depois de horas agonizantes, um policial balançou a cabeça solenemente e sussurrou: sinto muito. Ricardo e Gustavo foram tragicamente perdidos nas águas da enchente. Meu mundo se despedaçou em um instante, consumido por uma dor tão intensa que parecia sufocante. Chorei inconsolavelmente. Beatriz estava chorando também, mas eu disse a mim mesma que tinha que ficar calma por ela. A profundidade da minha perda parecia imensurável. Havia muito a ser feito, como organizar o funeral. Marquei a data, entrei, em contato com a família e amigos, e comecei a me preparar para me despedir de Ricardo e Gustavo. Em meio a isso, também informei minha mãe sobre a tragédia por telefone. Depois de um momento de silêncio, ela respondeu com indiferença: que pena. Quando é o funeral? No próximo sábado, eu respondi. Eu não posso ir, ela disse. Por quê? Perguntei. Tenho planos de ir para o Havaí. Você sabe, Tatiane perdeu recentemente o emprego e terminou com um namorado. Então Carlos e eu planejamos uma viagem para animá-la. Está marcada já. Faz um tempo e é difícil cancelar agora. Suas palavras eram incompreensíveis para mim, priorizando férias em vez de lamentar a perda de seu genro e neto. Mãe, você está falando sério? Perguntei com a voz trêmula. Camila, não podemos simplesmente mudar nossos planos. Perdi meu filho e marido, e você está priorizando uma viagem? Eu entendo como você se sente, mas temos nossos planos, ela respondeu. Sem palavras e com o coração partido, percebi que ela havia escolhido férias no Havaí para Tatiane, em vez de comparecer ao funeral de seu genro e neto. Com uma mistura de raiva e profunda tristeza, terminei a ligação sentindo uma sensação de traição e isolamento. Por mais que ela se comportasse daquele jeito, eu não conseguia acreditar que minha mãe daria preferência por Tatiane em vez de mim numa situação dessas. Nunca imaginei que ela pudesse ser tão cruel no dia do funeral. Enquanto tentava bravamente suprimir minhas lágrimas, coloquei ternamente as flores favoritas de Ricardo e Gustavo no topo de seus caixões, oferecendo uma despedida silenciosa e comovente. A cerimônia teve uma boa participação, incluindo muitos amigos e parentes de Ricardo, o que proporcionou um pequeno conforto. Notavelmente, até mesmo meu pai distante e seu lado da família, que eu não via há muitos anos, fizeram um esforço para comparecer
e compartilharam expressões de pesar, trazendo um leve consolo em meio à tristeza avassaladora, em contraste, sombrio. Minha mãe, meu padrasto e minha meia-irmã estavam visivelmente ausentes, pois já estavam no aeroporto. Eu sabia disso instintivamente. A imagem deles esperando no saguão do aeroporto, rindo descuidadamente enquanto antecipavam seu voo, acendeu uma fúria dentro de mim que era difícil de conter. Tamanha insensibilidade era simplesmente imperdoável. Envolta em tristeza pela perda do meu marido e filho, eu também sentia uma raiva latente em relação a eles, fermentando silenciosamente dentro de mim. Após o funeral, decidi verificar as câmeras de segurança instaladas na casa de campo. Vê-los ali casualmente, como se nada tivesse acontecido, solidificou minha determinação. Eu estava determinada a não deixá-los escapar com sua indiferença. Prontamente, chamei a polícia e os denunciei por invasão de propriedade, o que levou ao despejo deles da casa de campo. Quando a polícia chegou e os escoltou para fora, eles ficaram completamente perplexos. Freneticamente, alegaram que a casa de campo deveria pertencer ao irmão da minha avó, Antônio. Mas suas alegações caíram em ouvidos moucos. Os policiais, informados por mim de que eu era a proprietária legal e que não tinha autorizado a estadia deles, seguiram as instruções. Compartilhei isso com minha família, que ficou visivelmente chocada e confusa. Eles não tinham escolha, a não ser encontrar acomodação temporária em um hotel próximo. Logo após o despejo, minha mãe me ligou furiosa. "O que você fez, Camila? Por que você faria uma coisa dessas?" A voz dela estava grossa de raiva, e por um momento fiquei sem palavras. Pela sua audácia, fiquei momentaneamente sem reação, pensando novamente. Ela só pensa em si mesma. Eu não entendo por que isso seria considerado invasão de propriedade. Somos uma família. Não deveria ser um problema para nós visitarmos. Ela continuou veementemente. Eu não posso acreditar que você faria uma coisa dessas. Essa casa devia pertencer a Antônio. Meu coração ficou ainda mais frio com suas palavras. Eu sentia a sobreposição da minha dor e traição do passado. Ela continuou a afirmar seus direitos, sem reconhecer seus erros. Os últimos vestígios de calor em meu coração lentamente se solidificaram em gelo. "Mãe, por favor, acalme-se e escute", eu disse calmamente. "Quando você entrou naquela casa, eu ainda não tinha completado a papelada legal, o que significa que a casa ainda era legalmente minha. Eu não sabia disso. É inacreditável que você acusaria sua própria família de invasão. Você sabe quanto custou o hotel?" Sua voz ainda estava cheia de raiva. "Como você pôde fazer isso? Nós somos uma família." Apesar de sua raiva crescente, eu mantive meu chão. Se realmente fôssemos uma família, então comparecer ao funeral do seu genro e neto deveria ter sido sua prioridade. Eu não considero as pessoas que pulam um evento familiar tão crucial como parte da minha família. Isso a deixou momentaneamente sem palavras, mas aproveitei a oportunidade para expressar toda a frustração e raiva que estava segurando. "Eu não considero mais você uma família", eu declarei firmemente, e encerrei a ligação logo em seguida. Soube que o padrasto e a meia-irmã da minha mãe interromperam a viagem e voltaram para casa mais cedo do que o planejado. Provavelmente, planejaram ficar na casa de campo por vários dias, mas agora enfrentavam um fardo financeiro inesperado devido à situação. Naturalmente, parecia apropriado que eles passassem por algumas dificuldades financeiras, apesar de seu retorno. Minha mãe continuou a me culpar agressivamente pela situação, independentemente de sua indiferença e traição. Ela insistiu em me retratar como a culpada. "Você realmente fez algo terrível ao trair sua própria família." Ela me enviou mensagens repetidamente. Eu escolhi ignorar suas mensagens. E com o tempo, suas palavras se perderam, sem causar qualquer impacto em mim. Meu coração esfriou completamente em relação a eles. Ricardo sempre teve o principal ganha-pão, proporcionando um estilo de vida estável e confortável para nossa família ao longo dos anos. Eu sempre enviei apoio financeiro aos meus pais, especialmente porque minha mãe frequentemente pedia ajuda, e meu padrasto frequentemente exigia ajuda financeira.
No fundo, eu nunca me senti obrigada a enviar dinheiro a eles. Era mais sobre a expectativa de que eu deveria apoiá-los. Mas depois da perda de Ricardo e Gustavo, e particularmente com a perda da ausência gritante de minha mãe no funeral, meu ressentimento em relação a ela atingiu o auge. Sua decisão de priorizar uma viagem de lazer ao Havaí, em vez do luto, com sua família, foi uma traição imperdoável que deixou meu coração gelado. Como resultado, decidi cessar todo o apoio financeiro a eles. No mês seguinte, minha mãe percebeu, e ela me ligou em pânico. Quando o telefone tocou, eu senti uma onda de perturbação tomando conta de mim, mas consegui manter a compostura. Por que você não enviou o dinheiro? O que você quer dizer com isso? Eu respondi calmamente, mas com firmeza. Eu não vou mais lhe enviar nada, nem um centavo. Depois de um silêncio atordoado, minha mãe se opôs veementemente. Por que você faria isso? Você sabe que dependemos do seu apoio. Como vamos? Viver se você não nos ajudar? Sua voz estava cheia de desespero e raiva. Naquele momento, percebi que havia aceitado totalmente minha decisão. Não importava o quão chateada ela ficasse, eu não seria influenciada. Não tenho intenção de continuar a enviar dinheiro. Mas você nem compareceu ao funeral. Não vejo razão para continuar apoiando pessoas que escolheram ir de férias para o Havaí em vez de lamentar a perda do meu marido e filho. Eu respondi friamente. A fúria da minha mãe se intensificou com minhas palavras. Você é uma criança, tão fria para dizer coisas tão cruéis, sem nenhuma consideração por mim, ela exclamou. Mas eu não fui a mais afetada por suas palavras. Tudo bem, eu não acho que haja mais nada para discutir. Eu concluí e desliguei o telefone pela última vez. Depois de encerrar a ligação, reafirmei minha decisão de não ter mais nada a ver com essas pessoas. Depois disso, minha mãe e meu padrasto, que viviam do meu sustento e das suas pensões, tiveram que se virar apenas com suas pensões. De acordo com parentes, Tatiane, que foi demitida de seu emprego, não encontrou um novo emprego e ainda estava morando em casa, suas finanças domésticas estavam tensas, até mesmo dificultando o pagamento de serviços públicos. A família, que costumava jantar fora com frequência, agora estava limitada a refeições econômicas. Minha mãe escolheu mantimentos com desconto com um suspiro, e meu padrasto lutou para encontrar trabalho, prejudicado pela idade. A antiga vivacidade se foi, substituída por um silêncio pesado que provavelmente pairava sobre sua casa. No entanto, eu não sentia simpatia por eles. Eu não me sentia mais obrigada a resolver suas dificuldades. Proteger minha própria paz de espírito era minha maior prioridade. A partir daí, o comportamento da minha mãe e do meu padrasto tornou-se cada vez mais desesperado. Eles começaram a aparecer na minha casa sem avisar, implorando por dinheiro, e quando eram recusados, gritavam e causavam estragos. Temendo suas visitas imprevisíveis, eu dobrei as fechaduras nas minhas portas e instalei câmeras de segurança. Cada toque na campainha me deixava nervosa, e eu frequentemente fingia não estar em casa. Não conseguia me sentir segura na minha própria casa, ficando sensível a qualquer barulho à noite, o que levou a muitas noites sem dormir. Um dia, quando minha mãe tentou entrar furtivamente na minha casa novamente, eu imediatamente chamei a polícia. Quando eles chegaram, ela foi presa no local e o incidente resultou em um registro criminal para ela. Minha mãe e meu padrasto perderam credibilidade social, lutaram para encontrar trabalho devido aos seus registros e não conseguiram receber empréstimos. Sem renda, suas dificuldades financeiras pioraram, apesar da gravidade de sua aprovação. Eu não conseguia mais simpatizar com eles. Meu coração havia se fechado para eles. Tudo o que eu podia fazer era assistir silenciosamente à traição deles. O fato de minha mãe e meu padrasto terem pulado o funeral do meu marido e filho para fazer uma viagem ao Havaí se tornou um tópico importante entre parentes e foi recebido com críticas generalizadas. Eles se distanciaram e se isolaram de todos ao seu redor. As críticas a ela aumentaram, e ela perdeu o apoio da família e dos amigos. Encontrando-se sem ninguém em quem confiar, apesar dos repetidos pedidos de desculpas da minha mãe,
meu coração permaneceu frio. Eu não tinha a intenção de aceitar suas desculpas. Decidi olhar para frente, sem me deter no quanto havia sido magoada, e jurei não me sacrificar mais para atender às expectativas familiares. Acima de tudo, eu tinha algo precioso para proteger: Beatriz. Conhecendo sua força, eu tinha que viver fortemente por ela. Para fazer isso, cortar laços com minha família e impedir qualquer apoio financeiro parecia o melhor curso de ação. Com a resolução de não ficar presa ao passado, decidi me separar completamente de minhas conexões familiares. Minha mãe, meu padrasto e minha meia-irmã se tornaram sem sentido para mim. Em meu coração, meu relacionamento com eles havia terminado completamente. Parei todo o apoio financeiro e senti o peso de quanto eu estava me comprometendo. Desde aquele dia, escolhi prosseguir por conta própria, sem depender de ninguém. Beatriz e eu nos mudamos para o Hawaiian Cottage, em um quarto cheio de luz do sol quente e vistas do mar tranquilo. Começamos nossa nova vida. Beatriz gradualmente recuperou sua força, e enquanto eu a apoiava, encontrei uma nova esperança dentro de mim. Agora livre da minha família e das dores do passado, eu me senti liberta. Apesar das lágrimas que eu tinha derramado, olhando para trás, essas lágrimas eram agora por ir além do meu passado, não retornar a ele. Às vezes, enquanto Beatriz e eu caminhávamos pela praia, eu pensava em como nossa difícil jornada nos moldou. Isso me fez apreciar nossa nova vida ainda mais. Beatriz, lentamente recuperando o seu sorriso, parecia estar superando algo dentro de si. Desde que tomei a decisão de viver fortemente, nossas vidas gradualmente se tornaram mais pacíficas, e eu senti um novo futuro se revelando para nós. O fim do meu relacionamento com minha família me permitiu me recuperar. Aprofundei meu vínculo com Beatriz e comecei a aproveitar a vida novamente. Aqueles momentos me deixaram verdadeiramente feliz por ter cortado laços com minha família e ansiava por um futuro de liberdade e renovação. Orgulhosa de poder viver olhando para frente, decidi trilhar cada passo da minha vida com firmeza. Agora me diz, se estivesse no lugar de Camila, como você reagiria ao saber que sua mãe priorizou uma viagem ao invés do funeral do seu marido e filho? E você já sentiu que alguém da sua família te tratou como uma segunda opção? Como? Você lidou com isso? Escreve aqui nos comentários. E não esquece, se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante, de amor ou de drama familiar. E me diz também, qual tipo de história você prefere?